Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da Igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos do 1 ao 6, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia nesta manhã de quarta-feira, ela nos convida a entendermos que nosso Senhor Jesus Cristo tem a cada momento e a cada dia o desejo de fazer para nós o bem. Muitas vezes, e na maioria das vezes até, nós não merecemos, nós vacilamos, nós agimos de forma contrária à fé, mas nosso Senhor Jesus Cristo está disposto a nos tocar, a nos curar, a fazer em nós algo novo, algo diferente. A palavra nos diz que Jesus estava na sinagoga, e nós já falamos algumas vezes, para o judeu, a sinagoga é para eles como a igreja é para nós. Um local de oração, um local de entrega, um local de adoração, um local de ouvir a palavra de Deus, de buscar o próprio Deus. A sinagoga, para o judeu, é o local da morada de Deus. E Jesus estava lá num dia de sábado. É bonito, meu irmão? É bonito, minha irmã? Olharmos para Jesus e entendermos que mesmo ele sendo Deus, Filho de Deus, sendo Deus com Deus, ele buscava a casa do Pai. Ele buscava o local de oração. Para nós, já fica um sinal de alerta, um sinal de entendimento que também nós, se não estamos buscando a casa de Deus, precisamos voltar a buscar. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que talvez você vá ter várias razões, vários motivos que lhe impeçam de ir para a casa de Deus. Mas talvez você precise se questionar e se perguntar
Será que realmente os meus motivos são motivos reais? Será que realmente eu não tenho como ir à casa de Deus? Será que realmente eu estou impossibilitado ou impossibilitada de ir para a casa de Deus? Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Algumas vezes nós precisamos colocar a nossa vida de fé, a nossa caminhada de fé, numa balança. Às vezes nós ouvimos assim: eu não posso ir para a igreja porque eu tenho obrigações a cumprir em casa. Eu não posso ir à igreja porque eu tenho uma dificuldade física. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho em casa um doente que eu tenho que cuidar dele. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho dores físicas. Todas as razões e todas as justificativas que nós encontramos para não ir à igreja, na maioria das vezes, são justificativas reais, são justificativas corretas. Porém, meu irmão, porém, minha irmã, é preciso nós pensarmos. Quando eu sou convidado, quando eu sou convidada para ir a um local onde não seja a igreja, mas um local diferente, um local, uma festa, ou um encontro de amigos, ou uma reunião, ou estar com alguém que eu gosto muito. Nessa hora, eu não meço esforços para ir, mas para a casa de Deus, eu coloco barreiras, eu coloco dificuldades, eu coloco empecilhos. Muitas vezes, nós não conseguimos receber de Deus as graças que Ele quer derramar em nós por nossa própria dificuldade de irmos ao encontro dele em sua casa. Algumas pessoas vão dizer assim: mas eu não preciso de igreja para ter fé. Sim, você não precisa de igreja para ter fé. Concordo com você. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo desejou viver em comunidade. Nosso Senhor Jesus Cristo desejou fundar a sua igreja, a sua única igreja. Quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu este caminho, esta direção. Percebam, meus irmãos, num dia de sábado, este homem que sofria desta doença da mão seca, este homem estava na sinagoga. E é interessante que para o povo judeu, algumas doenças não eram somente doenças físicas, não. A lepra, esta própria doença que nos é relatada no Evangelho, este homem que sofria com esta doença da mão seca, ele era tido como um homem impuro, ele era tido como um homem que não poderia se aproximar dos outros. Mas mesmo assim, ele rompeu a barreira desta impossibilidade que ele tinha de estar no meio dos outros. Talvez, meus irmãos, se nós formos usar a nossa imaginação, a nossa mente, a nossa inteligência, nós iremos perceber e entender que não foi por acaso que este homem entrou na sinagoga. A fama de Jesus se espalhava, a fama de Jesus crescia. As pessoas sabiam exatamente que onde Jesus estivesse,
curas aconteciam, milagres aconteciam, transformações aconteciam. As pessoas sabiam exatamente qual era a natureza de Jesus diante do sofrimento dos outros. A natureza de Jesus era curar. Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. Jesus tinha a necessidade de fazer com que aquele povo tão sofrido pudesse experimentar um carinho de Deus, um acolhimento de Deus. Talvez este homem, com esta enfermidade, com esta doença, talvez ele soubesse da fama de Jesus, talvez ele tivesse visto Jesus de longe entrar na sinagoga e na mente dele passou: ele está ali, o Senhor está ali. Eu ouvi dizer sobre este Jesus que ele fez tantas curas, tantos milagres. Eu também vou. O Evangelho, ele nos traz algumas dicas de que este homem estava, de certa forma, escondido na sinagoga. Ele não estava aparecendo para todos, ele estava escondido. A palavra diz assim: havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. Estavam observando a Jesus. Estavam observando a Jesus para ver o que ele iria fazer. Jesus ordena ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Este homem deveria estar escondido. Jesus manda ele vir para o meio, para o centro, para que todos pudessem ver que Deus tem poder para fazer grandes coisas. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja enfrentando uma dificuldade física. Talvez hoje você esteja enfrentando uma dificuldade também espiritual. Jesus está dizendo no seu Evangelho, Jesus está dizendo a cada um de nós que Ele tem o poder para transformar qualquer situação. Mas é interessante, meu irmão, é interessante, minha irmã, que existe uma dinâmica, existe um movimento que precisa ser feito. Primeiro, este homem com esta mão seca, ele avistou Jesus. Ele foi ao local onde Jesus estava, ele se colocou lá dentro, mesmo que de uma forma escondida, ele se colocou lá e Jesus o percebeu, e Jesus o avistou, e Jesus o trouxe para o meio, e Jesus o curou. Talvez hoje, na sua vida, na minha vida, esteja faltando este movimento, esta ida à casa de Deus, esta ida ao encontro de Jesus. Talvez esteja faltando isso, meu irmão, talvez esteja faltando isso, minha irmã. Que fique para nós este puxão de orelha do Senhor, este alerta que o Senhor nos faz. E Jesus cura este homem num dia de sábado. E antes de curar a este homem, Jesus pergunta: o que é permitido num dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então, Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e a mão ficou curada. Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor e cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Meu irmão, minha irmã, que eu e você, que nós não
sejamos pessoas duras de coração. Que eu e você não permitamos que o nosso coração se endureça a tal ponto, de tal forma, que nós comecemos a duvidar das coisas de Deus. Infelizmente, digo isso com tristeza no meu coração, infelizmente, nós encontramos, até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas muito legalistas. Algumas pessoas que querem determinar como a graça vai acontecer, de que forma ela vai acontecer. Isso pode, isso não pode, isto está certo, isto está errado. Algumas pessoas que querem ser detentoras da verdade. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, é tão triste quando de alguma forma você recebe na igreja alguma autoridade, algum poder sobre alguma determinada coisa e você, ao invés de usar esta sua liberdade, usar este seu poder que você tem, esta autoridade que você tem para aproximar as pessoas de Deus, você usa este poder que você tem para, de uma certa forma, afastar as pessoas de Deus e impor a sua vontade, o seu querer. Isto é muito triste, meus irmãos. Isto é muito feio. Isto machuca o coração daquelas pessoas que estão à volta e também machuca o coração de Deus. Jesus sentiu, ao mesmo tempo, a ira. Jesus sentiu raiva, mas acompanhado da raiva veio a tristeza, porque aquelas pessoas estavam jogando fora a oportunidade de serem tocadas por Deus. Jesus não veio obedecer às leis humanas simplesmente. É claro que as leis são importantes, mas Jesus, acima de tudo, veio nos trazer a lei de Deus. Deus é amor. Deus é bom, Deus está disposto sempre a nos curar, a nos tocar, a nos fazer pessoas diferentes. Muitas vezes somos nós, com as nossas barreiras, com os nossos preconceitos, que afastamos a graça de Deus. Muitas vezes, e na maioria das vezes, somos nós que falamos: mas Deus, eu não sou digno, eu não sou digna. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, ninguém é digno, porém a misericórdia de Deus é para todos nós, para aqueles que são bons e para aqueles que ainda não são tão bons. A misericórdia de Deus, ela é para todos nós. Por isso, nesta manhã de quarta-feira, eu e você precisamos permitir que a graça de Deus nos atinja, que o amor de Deus nos atinja. Precisamos permitir que não só a nossa mão seca, mas o nosso coração duro também, que muitas vezes nós não temos uma doença física aparente, mas nós temos um coração seco, um coração duro. Que Jesus hoje possa olhar para nós, nos colocar no centro e ordenar, liberar sobre nós uma palavra de poder e de cura, para que sejamos pessoas melhores. Meu irmão, minha irmã, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nos colocamos nesta manhã na Tua presença para Te louvar e Te bendizer, para engrandecer o Teu nome e para declarar que Tu és tremendo, que Tu és um Deus maravilhoso. Nesta manhã de quarta-feira te pedimos, olha para a dureza, para a dureza do nosso coração. Olha para dentro de nós tudo aquilo que estiver seco, tudo aquilo que estiver frio, tudo aquilo que não tiver mais vida. Olha para nós e nos ajude. Nos faça, nesta manhã, pela força do Espírito Santo, sermos pessoas melhores.
Toca, Senhor Jesus, nos nossos corações. Toca, Senhor Jesus, em nossas mentes. Toca, Senhor Jesus, na nossa fé. Toca, Senhor Jesus, na nossa vontade. Arranca do nosso peito esta preguiça de ir para a casa de Deus. Arranca do nosso peito esse sentimento de que eu consigo buscar a Deus dentro de casa, sozinho, sozinha. Arranca de nós esse sentimento, para que esta depressão também possa ser arrancada de nós, porque quando estamos unidos, a palavra nos garante, onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, tu ali se faz presente. Nesta manhã eu te peço, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, Pai Santo e Pai querido, libera sobre nós a força do teu Santo Espírito para retirar de dentro do nosso peito todo esse sentimento de depressão, de tristeza, de desânimo, de angústia, todo sentimento de pânico de estar no meio das pessoas, todo sentimento de que muitas vezes assola o nosso coração, de que achamos que todo mundo está olhando para nós porque somos pessoas diferentes. Arranca de nós essa tristeza e coloca no lugar de tudo isso o teu Santo Espírito. O teu Espírito nos vivifica, o teu Espírito nos faz novo, o teu Espírito nos impulsiona a caminhar adiante. Coloca em nós, coloca no nosso peito, coloca na nossa alma esta força nova. Coloca em nós o teu Santo Espírito. Pai Santo, Pai querido, tudo isso te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo e já te louvamos e te agradecemos, pois temos certeza que já o recebemos. Muito, muito obrigado. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e sente saudades de você. Se você permitir no dia de hoje, Ele pode fazer na sua vida algo novo, algo diferente, algo tremendo. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser, para que você também seja um evangelizador, uma evangelizadora. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, muitas vezes esta palavra de Deus é a companhia para muitos que estão sozinhos. Compartilhe ela. Compartilhe ela. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte para nós o seu olhar. Que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.